Olá, estudantes! Nós estamos retomando o assunto que vocês já iniciaram, na verdade, quando eu trouxe a última proposta de atividade falando sobre a modernização dos espaços agrários no Brasil e a reorganização desses espaços. Interessante que observar, daí a partir desse vídeo que a gente vai trazer uma série de imagens, vocês vão estar observando nas imagens postadas aí o que foi essa reorganização do espaço, que ela foi batizada, levou um determinado codinome que foi Revolução Verde. Por que ela é chamada de Revolução Verde? Porque era uma revolução, você ia produzir muito mais para resolver um problema. Ao voltar da Segunda Guerra Mundial, de maneira geral, os países perceberam que eles tinham um problema para resolver. E o problema que eles tinham que resolver era o problema da fome no mundo. Um dos tantos problemas, né? Inclusive a ONU tem toda uma estrutura montada para a questão do problema da fome no Brasil e no mundo. E aí veio uma solução. A solução foi batizada de Revolução Verde. O que era de fato a Revolução Verde? A Revolução Verde era a entrada no campo das tecnologias desenvolvidas na cidade, né? Aí vem defensivo agrícola, tratores, formas de plantio. Por exemplo, uma característica da Revolução Verde tem o plantio direto. E o plantio direto, curioso a gente observar, e é importante citar, que ele foi descoberto e foi inventado aqui no norte do Paraná, na região norte do Paraná, uma empresa chamada Embrapa, que fazia pesquisa. Ela criou um sistema que era de plantio direto. Depois a gente pode estar abordando especificamente o plantio direto. Hoje nós não vamos falar do plantio direto, mas vamos falar de maneira geral o que foi a Revolução Verde. A primeira coisa que tem que ficar evidente para nós é a questão da pesquisa. Foi a partir das pesquisas, das novas tecnologias criadas, que a gente começou a produzir muito mais no campo. Então a pesquisa, as novas tecnologias, toda essa gama de equipamentos criados que foram para o campo para melhorar e aprimorar o processo produtivo. As técnicas agrícolas criadas, a forma como se plantava, o próprio elemento técnico, o técnico formado que ia para o campo e dizia para o agricultor: olha, se você não dá para simplesmente ficar plantando a partir da observância da lua, isso também é importante, mas nós temos que plantar mais adensado, mais próximo. Aqui a vocação desse solo é para o feijão e não para o milho, e assim por diante. Então, o técnico, a partir de elementos técnicos, observância do solo, análise do solo, quantidade de chuva que cai, então tudo isso foram elementos técnicos utilizados para melhorar o plantio e melhorar os resultados obtidos do plantio no campo. Essa quantidade de máquinas e equipamentos e técnicos e pesquisa fez com que houvesse uma maior competitividade e uma maior competência na produção desses alimentos. E houve necessidade, a partir de então, de uma mudança de perfil, mudança da lógica de pensar o campo. Então, essa mudança de perfil, de que tipo de agricultor nós vamos ter, de que tipo de equipamentos nós teremos que ter, se vai usar ou não o defensivo agrícola, que foi muito utilizado naquele momento da história e foi um viés negativo do processo de Revolução Verde, foi a implementação e o aparecimento do agrotóxico para tentar resolver um problema. Aquele agrotóxico que era colocado ia parar na mesa do brasileiro, na mesa das pessoas de maneira geral no mundo. E isso foi um problema, né? E é um problema ainda hoje, a tal ponto de as pessoas estarem voltando para novas formas de produzir ou para as antigas formas de produzir sem agrotóxico. É possível produzir sem agrotóxico.
E toda essa revolução verde que aconteceu, ela tinha um objetivo, que era resolver o problema da fome no mundo. Então, o alimento que era produzido para alimentar pessoas passou a ter uma outra função. O alimento a partir de agora não era mais para alimentar pessoas. O alimento a partir de agora era para gerar lucro. E aí nós tivemos problemas seríssimos, que foi o êxodo rural, a concentração de terra na mão de poucos, né? Então tudo isso é resultado da Revolução Verde. Hoje é um primeiro enfoque para nós entendermos o que é a Revolução Verde, e a partir das próximas aulas nós vamos dar um enfoque sobre as consequências dessa Revolução Verde. Se resolveu ou não o problema da fome, ou se o problema da fome ainda é presente, apesar de toda essa quantidade de tecnologia e de terras agricultáveis que nós temos no mundo e principalmente no Brasil. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.